Oi, oi, gente. Esse é mais um Aprendendo História com tananana, O Conto da Aia. Essa série que foi a minha favorita durante muito tempo. Espero que vocês também tenham assistido. E se não assistiram, vão lá assistir. Quem tem dinheiro para pagar streaming, né? Quem não tem, dá seus pulos também, porque vale a pena. Eu não só assisti a série, quanto li o livro da autora Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, é o nome em inglês, tá? E esse é um dos raros casos em que o livro é pior do que a série. Geralmente o livro é muito melhor, tem muito mais detalhes, é muito mais complexo. Não que o livro da Aya seja ruim, mas a série conseguiu superá-lo, transcendê-lo com a interpretação excelente da Elizabeth Moss, que é a June, a protagonista de toda essa história, além de outros personagens incríveis que a série aprofunda. Até porque a série vai além do livro, tá, gente? Apesar de eu amar essa série, ser uma das minhas assim top 3, tenho que admitir que as últimas temporadas não foram tão boas e me levou a reviver o trauma que eu tive com Game of Thrones, que eu fiquei lá 235 anos assistindo e o final foi uma bela de uma bosta, tá? E o Conto da Aia também acontece isso. As primeiras temporadas são excelentes, depois fica um pouco arrastado, não acaba tão bem assim, o que faz com que eu não tenha mais vontade de assistir série, porque você se dedica anos da sua vida para terminar frustrado. Parece a mesma coisa que fazer faculdade e virar professor, tá? Mas não tira a grandiosidade da série, a riqueza das atuações, da história e do repertório cultural que você tem, que é o que a gente vai falar aqui, né? O objetivo é esse. Mas vamos entender um pouco sobre o que é. O Conto da Aia é uma série distópica, tá, gente? O que é distópica? Utopia é quando algo é bom. Quando você tem um sonho de uma sociedade perfeita. Distopia é quando é ruim. Sabe, aqueles filmes apocalípticos, tudo dá errado, o meio ambiente entra em colapso e as pessoas têm que se matar por recursos naturais. Então, isso é uma distopia. E o Conto da Aia é uma distopia que se passa na República de Gilead, um regime teocrático. O que é teocrático? Quando política e religião se misturam e crime e pecado se tornam a mesma coisa e os religiosos punem com a lei aqueles que lhes contradizem. A gente tem vários exemplos na história de regimes teocráticos, né? E autoritário surgido após um golpe nos Estados Unidos. Por que acontece esse golpe aqui? É uma coisa muito importante. Tá? A série, né, o livro, simula uma crise de fertilidade. As pessoas param de ter filhos e a sociedade mundial está, né, enfrentando esse problema e está entrando em colapso, porque se parar de ter filho todo mundo vai morrer e uma hora vai acabar, o que não seria ruim também. Mas nesse caso aqui é algo ruim. E diante dessa crise, os conservadores vão falar que os costumes estão atrapalhando tudo e que se precisa, portanto, de ordem, de progresso, de seguir os bons costumes, a família tradicional, para as pessoas voltarem a terem filhos saudáveis e continuar povoando a terra. Né? E nesse novo mundo conservador, para reparar e solucionar essa crise, as mulheres perdem todos os direitos, quase todos. E as poucas mulheres férteis, aquelas que podem ter filhos, aquelas que eram vistas como pecadoras, no caso da June, se não me engano, antes da Revolução, ela tinha um relacionamento com um homem casado, então ela já merecia se lascar, segundo o ponto de vista religioso, tá? E aí elas são transformadas em aias, que são escravas sexuais, tá? Que são obrigadas a gerar filhos para os líderes do governo, que às vezes têm as suas esposas lá, elas não conseguem ter filho por causa dessa crise de fertilidade mundial. E aí o que eles fazem? Eles escravizam sexualmente as aias, né, para que elas reproduzam
Mas esse filho não é da Aya, né? É biologicamente dela, mas ele vai ser criado por essa família. A Aya é só uma empregada ali, uma escrava mesmo. Volta e meia elas vão ter que ser trocadas por outras Ayas, perdem o contato com a criança. É uma coisa muito cruel de se ver. E pior de tudo, tem um embasamento bíblico, eu não lembro exatamente agora qual que é a passagem, qual que é o testamento, o que fala lá na Bíblia, mas tem um caso lá das escravas sexuais, lá de um desses caras da Bíblia aí, né? Então é tudo baseado nisso daí. E fomos aqui para o nosso contexto histórico, gente. Por mais absurdo que seja isso, já aconteceu algo parecido na história. Pasmem, que foi a Revolução Iraniana de 1979. Tá? Então, o que acontece, gente? A gente nasce num mundo cheio de direitos, né? Que a gente pode falar, que a gente pode votar, que a gente pode viver. Eu sou casado com um homem, né? Então, nossa, que maravilha, né? Eu ter esse direito. Mas a gente esquece que esses direitos, eles são frágeis. E que alguém teve que se lascar lá atrás para lutar por eles. E do mesmo jeito que eles foram conquistados, eles podem ser retirados. Se a gente se acomoda, vem alguém e tira tudo e a gente se lasca. E os direitos femininos, você mulher, que às vezes fica criticando o direito do outro, você também nasceu num momento favorável. Que você pode falar, você pode ser livre, você pode se separar se você quiser, você pode casar, você pode não casar, você pode ter filho, você pode não ter filho. Mas nem sempre foi assim. Tá? E, do mesmo jeito que outras mulheres tiveram que lutar para conquistar esses direitos, você tem que continuar lutando por eles, senão alguém pode tirar. E você perder a sua voz, igual as aias perderam no conto da Aya, e igual as mulheres perderam no Irã, com a Revolução de 1979. Tá? Então, o que você tinha? Você tinha um governo do Shah, tá? Não é Shah, não, de tomar chamate, tá? Era o nome lá da espécie de presidente lá, do líder político do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, não sei falar, deve ser assim, que governava o Irã. Ele era autoritário já, tá? Então não é que ele era bonzinho, não. A história ela é mais complexa que a ficção. Na ficção, lá no conto da Aya, eles estavam vivendo a liberdade, veio uma crise e veio um regime autoritário. Nesse caso aqui, o povo do Irã já estava vivendo um regime autoritário e pró-Ocidente, que era muito parceiro dos Estados Unidos. E aí ele estava se tornando cada vez mais capitalista, muita gente enriquecendo, muita gente empobrecendo, a desigualdade social gritando, as riquezas naturais daquele país sendo explorados pelos Estados Unidos, o que incomodava muitas pessoas. Imagina, você vive no Brasil, aqui tem um monte de floresta, vem uma empresa de fora e ganha dinheiro com essa floresta, e o povo brasileiro está passando fome. A gente vai ficar revoltado, né? Ou não, porque o brasileiro às vezes é um pouco acomodado demais. Mas o povo estava revoltado justamente pelo petróleo ali que estava sendo utilizado por essas empresas, né? E aí, gente, vai ter uma revolução conservadora que vai querer o fim desse governo, o fim da parceria com os Estados Unidos, tá? E a criação de uma república islâmica para moralizar aquela sociedade. Pela liderança do Ayatollah, eu falava Khomeini, depois agora que aconteceu, porque o Trump matou ele, né? Mandou matar ele recentemente na história. Então ele estava no poder desde esse contexto. Aí eu ouvi os jornalistas falar Khamenei, vou falar Khamenei, tá? Ayatollah Khamenei morreu agora, mas é ele que liderou aí essa revolução iraniana, na qual as mulheres perderam muitos dos seus direitos. Tá? Então olha como aquela ficção do conto da Aya não é apenas fantasia, como pode acontecer uma revolução conservadora e você, mulher, perder os seus direitos. A LGBT, então, que nem eu, se lascou. Aí é forca mesmo, tá? E as mulheres têm que ali serem submissas aos maridos, não pode ter opinião própria, para sair na rua tem que ser acompanhada do marido, para comprar as coisas tem que ter autorização do marido ou do pai, né? Não pode exercer determinadas profissões, não pode ocupar posições políticas, é aquele mundo patriarcal,
de governo masculino. Isso aconteceu na história, isso pode acontecer, ok? A única diferença que eu volto a falar para vocês é que a história, a humanidade, ela é mais complexa que a ficção. Então não é que estava tudo bem, todo mundo feliz lá no Irã. Tinha problemas, tinha autoritarismo, tinha capitalismo selvagem, tinha desigualdade social. E aí a revolução vem para tentar trazer o melhor para o povo, mas nisso se retira os direitos das mulheres. E o que é muito ruim também, né? Então estava ruim e parece que piorou. Ok? Foi isso que mais ou menos aconteceu. Se bem que no conto da Aya ele traz também uma situação de crise, né? Apesar de que houvesse ali a liberdade, né, dos Estados Unidos, a liberdade das mulheres, tem essa crise ambiental que leva à crise de fertilidade. E Gilead, que é essa república teocrática, ela quer propor uma solução para esse problema social. Porque geralmente os regimes autoritários, geralmente, eles não vêm do nada, eles vêm diante de uma crise. E a população desesperada, ela vai buscar uma saída. E geralmente alguns grupos mais frágeis são ali os bodes expiatórios, são aqueles que são culpados e que vão ter que pagar o pato. Na história acontece muito isso, em vários contextos. Ok? E às vezes você que faz parte dessa população que vai se lascar, para que as outras continuem a prosperar. E a própria série mostra que com essa revolução, mesmo as mulheres perdendo seu direito de falar, sendo abusadas, apesar de tudo isso, essa república ela consegue contornar esse problema da fertilidade. E as mulheres, as aias, começam a dar muitos filhos. E mesmo o mundo condenando aquele autoritarismo, quando eles veem que está dando certo, eles falam assim, poxa, olha, eles têm uma solução. Talvez as mulheres se lasquem, talvez os homossexuais sejam enforcados, mas para o restante da população está dando certo. Ok? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas vezes, um projeto autoritário ele vai dar certo para alguém às custas do autoritarismo para outras pessoas. E é isso que torna tudo muito mais delicado e mais complexo. Porque se fosse só uma coisa ruim, ninguém ia querer. Mas para alguém aquilo faz sentido, para alguém aquilo leva a algum lugar. E é aí que mora o perigo. Ok? E uma outra coisa que eu lembrei agora é que não é do dia para a noite, né, que essa revolução vai tendo sinais. Uma das primeiras cenas é a June, eu esqueci o nome da personagem, porque... não, é June mesmo. Depois, quando ela virar, eles dão outro nome para ela. Mas a June, antes da Revolução, ela vai fazer uma compra. E aí não passa o cartão dela. E isso já é um sinal de que as coisas estão começando a mudar. E aí ela não consegue fazer a compra porque ela precisa da autorização do marido. E ela fica pistola com isso. A mãe dela era feminista. Ela, como assim? A autorização do meu marido? Eu que mando aqui, é o meu cartão. Mas isso já era um sinal de que as coisas estavam mudando. Porque a gente vai perdendo direitos, vai perdendo, sofrendo ataques na mídia. E quando se dá conta, já é tarde demais. Porque a gente não reage. Ok? E aí, gente, olha, esse tema da Revolução Iraniana já caiu no Enem. Eu trouxe essa questão aqui para vocês. Tá? Então tem uma tirinha com a mulher lá com a Jihad, né? É Jihad, gente? Me fugiu o nome aqui desse véu aqui. Mas ela tá falando, essa sou eu, com 10 anos de idade em 1980. Depois vem essa outra tirinha, veja que tem uma menina cortando aqui, né? A cara dessa outra triste, né? A outra que brava. E aí continua. E essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, então ela é essa, ó. Não dá para me ver na foto da esquerda para a direita. Golnaz, Mashir, Marim, Mina. Então ela foi cortada da foto da turma. Depois a outra aqui, uma galerinha aqui brigando, protestando. Em 1979 aconteceu uma revolução, que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu, é véu mesmo, se tornou obrigatório nas escolas.
Toma, minha filha. O que vocês interpretam disso? Tem que interpretar, né, gente? Não é só ler lá e falar, isso aqui acabou. É o apagamento da mulher. Tirou ela da foto, não importa sua personalidade, sua identidade. Você foi colocada de lado. Você é uma mulher, você tem que se cobrir, ficar quieta. Ok? Olha ela aqui escondidinha atrás do muro. Ok? Aí o Enem 2016 ele vai. A memória recuperada pela autora, que é a autora que fez essa tirinha, apresenta a relação entre conflito trabalhista e engajamento sindical, nada a ver com questão trabalhista. Organização familiar e proteção à infância. Não é proteção à infância. Ainda que se você perguntasse para um conservador desse, ele ia falar que é assim, tá? Mas não é essa a mensagem que está passando aqui. Não é de proteção, é do apagamento da identidade. Letra C, centralização econômica e pregação religiosa. É uma pregação religiosa, mas não está falando nada de economia aqui. Estrutura educacional e desigualdade de renda. Tem a questão da escola aqui, mas não está falando de desigualdade de renda. Então seria a letra E, transformação política e modificação dos costumes. Antes elas tinham uma liberdade, não precisavam usar o véu, agora elas são obrigatórias, o uso é obrigatório, e a menina, algumas estão tristes ali, né? E a menina até sai da foto. Temas para o Enem que você pode usar o conto da Aya. Fundamentalismo, intolerância religiosa, porque você era obrigado a seguir aquela religião de Gilead, que é uma religião cristã. Não lembro se fala exatamente qual é, mas é uma religião cristã. Tá? Então, as pessoas que não podem criticar, as pessoas não podem seguir outra religião, as pessoas não podem praticar atos que vão contra aquela religião que eles enforcam. Patriarcalismo, só os homens que comandam, os homens que decidem, as mulheres têm que obedecer. Desigualdade de gênero. LGBTfobia, as pessoas lésbicas e gays são enforcados porque não se reproduzem, né? Vocês entenderam, né? Então, o objetivo da relação homossexual não é se reproduzir, então isso é visto como um problema. E também crise ambiental e social, que é uma coisa menos óbvia de você associar. Mas pode vir um tema sobre isso e você associar com o conto da Aya, já que foi essa crise ambiental da queda de fertilidade que faz com que se busque uma solução com base na modificação dos costumes, uma solução autoritária, mas que vai livrar aquela população da crise. E uma outra característica de Gilead é que eles só usam produtos orgânicos na alimentação das pessoas, já que o objetivo é ter filhos saudáveis, então não dá para ficar atacando agrotóxico nessas aias, né? Então elas comem certinho. Tá? Então dá para você associar. E aí, para encerrar aqui, eu dei um exemplo de parágrafo para você se inspirar, usar naqueles temas que eu falei, mas pense aí em possíveis temas e teste ali possibilidades de escrita. E o conto da Aya, Margaret Atwood, apresenta uma sociedade distópica, em que uma grave crise de fertilidade abre espaço para a imposição de um regime autoritário sustentado pelo fundamentalismo religioso. Nesse contexto, as mulheres são submetidas a uma rígida divisão social e têm seus direitos reduzidos, sobretudo aquelas consideradas férteis, que passam a ser tratadas como instrumentos de reprodução. Assim, a obra evidencia como o medo e a fé podem ser utilizadas como justificativa para a opressão em situações de crise. Lacrei aqui, né, gente? Ficou muito bom. Parabéns para mim. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual série, qual filme, qual anime que você quer que eu faça um episódio para aprender história e usar para o Enem também. Deixa o like e até a próxima.